A Igreja de Cristo e a Grande Tribulação, segundo o Apocalipse. A Igreja de Cristo é composta por: número 1, os vencedores selados das duas casas de Israel, crentes em Deus e no Messias, de modo que os 144.000 são a igreja em sua configuração, composta por integrantes das duas casas de Israel, mais os dentre os puramente gentios que abraçam a mesma fé. A igreja não se resume, por sua vez, a estes 144.000, já que uma outra parte estará sendo martirizada sobre a terra com a permissão de Deus. Se as tribos do norte ou Efraim não existem mais, quem seriam então estes da casa de Efraim ou Reino do Norte? Apocalipse capítulo 7, versos 4 ao 8. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Aser 12.000 selados, da tribo de Naftali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Issacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados, da tribo de Benjamim 12.000 selados. Quem seriam então estes da casa de Efraim ou do Reino do Norte? Porque as tribos do norte são mencionadas nesta listagem. São sim os da casa de Efraim, na condição de gentios por causa da diáspora que os levou a serem semeados pelo Deus semeia nas nações do mundo para ali viverem e se multiplicarem. É por isso que o Senhor Jesus disse para os discípulos na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar sobre o trono, vocês se assentarão também e julgarão as 12 tribos de Israel. Então a existência das tribos do norte, da casa de Efraim, do Reino do Norte, que hoje atualmente não é mais um reino, não é um mito, é uma realidade. E onde eles estão? Estão espalhados pelo mundo. E Deus sabe, Deus conhece perfeitamente cada um daqueles que fazem parte da casa de Efraim, do reino que até então não é mais reino do norte. Efraim e José são a mesma coisa aqui em Apocalipse 7, porque José só teve 2 filhos e Manassés já é contado por fora como tribo. Logo, não existe tribo de José só com José, e sim a partir de Efraim. Logo, a tribo de José é uma referência óbvia à tribo de Efraim. Digo isto porque existem aqueles que supõem que Efraim não está nesta listagem, e sim José, o que é um absurdo, porque qual seria a tribo de José, tirando Manassés, que já havia sido mencionado, se não for por meio de Efraim? José não teve outros filhos? Uma tribo composta de um único indivíduo? Isso não faz o menor sentido. Apocalipse capítulo 14, versículos 1 ao 4. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, Jerusalém,
e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Se isso não faz parte da igreja, eu não sei do que faz parte então. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Como eu posso desassociar a igreja, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, das 2 casas de Israel, sendo que em Apocalipse nós lemos que integrantes das 2 casas de Israel foram comprados dentre os homens como primícias para Deus, ou seja, eles foram os primeiros a serem comprados para Deus e para o Cordeiro. E quem disse que estes que foram comprados de toda tribo, língua, povo e nação não pode se aplicar aos das 2 casas de Israel? Basta uma leitura de 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2 e Tiago capítulo 1, versículo 1 principalmente, e veremos que as 2 casas de Israel passaram por diásporas. Integrantes das 2 casas foram semeados, espalhados pelo mundo e estão mundo afora, além daqueles que residem até então no território de Israel. Estes que estão espalhados estão na condição de gentios por causa da dispersão, da diáspora, por serem estrangeiros e naturais das nações aonde foram plantados e se multiplicaram. Se lembra de Atos 2? Integrantes das tribos de Israel que viviam fora das fronteiras do território de Israel e que estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes para celebrar tal festa. Então é um erro desassociar de Apocalipse capítulo 5, aonde fala destes que para Deus foram comprados, os integrantes das 2 casas de Israel. Sendo assim, não existe igreja de Cristo sem as 2 casas de Israel, ou sem integrantes das 2 casas de Israel. A Igreja de Cristo é composta primeiramente por vencedores, a saber, os selados das 2 casas de Israel, crentes em Deus e no Messias. Número 2. Uma outra parte da Igreja de Cristo é composta pelos vencedores martirizados com a permissão de Deus. Neste caso, nós temos uma visão mais abrangente da Igreja de Cristo, composta por integrantes crentes das 2 casas de Israel,
dispersos, espalhados pelas nações por causa das diásporas pelas quais passaram. E aqui podemos também introduzir os puramente gentios, todos estes sendo parte integrante de um outro grupo da mesma igreja, a Igreja de Cristo, a saber, o grupo dos martirizados com a permissão de Deus. Estes são os que foram comprados para Deus e para Cristo. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 ao 14, diz assim: Depois destas coisas, olhei e, eis aqui uma grande multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Este é o segundo grupo que compõe a igreja e que há de compor a Igreja de Cristo no período da grande tribulação, a saber, os vencedores que, mesmo diante do martírio, não negaram a Deus, não negaram a Cristo, não negaram ao Evangelho, não negaram a fé. Número 3. Um outro grupo da Igreja de Cristo, no período da tribulação, e mais precisamente da grande tribulação, será por Deus protegido e sustentado no deserto, longe dos olhos ou fora da vista da serpente. A terra vai ajudar a mulher, e a mulher aqui representa as 2 casas de Israel, crentes em Deus e no Messias, de dentro ou do meio da qual o Messias nasceu, viveu, morreu e ascendeu ao céu. E os puramente gentios fazem parte desta igreja, mediante a fé no mesmo Deus e no mesmo Messias. Essa mulher, a saber, as 2 casas de Israel, crentes em Deus e no Messias, será sustentada por meio das nações. Que nações serão estas? As ovelhas que ouvirão do Senhor Jesus após a separação das ovelhas e dos bodes antes do milênio, ele dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, possuais por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eles perguntarão: Como te vimos com fome, com sede, nu, e te ajudamos nas suas necessidades? E aí ele dirá: Quando vocês fizeram isto a um destes pequeninos que creu em mim, na verdade estavam fazendo para mim. Estas ovelhas entrarão no reino com corpos não revestidos, herdarão o reino e, como súditos, devendo obediência, participarão do reino de Cristo, que durará 1000 anos. Tempo este conhecido como Era Messiânica e também Milênio. Apocalipse capítulo 12, versículos 13 ao 17. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o Filho homem, que é Cristo.
E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. Essa mulher aqui não é Maria, como alguns supõem. É a mulher citada em Gênesis 3, onde lemos que Deus ele declara: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. A mulher aqui não é a virgem jovem que daria à luz um menino e que se cumpre em Maria. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Maria não ficou 3 anos e meio no deserto, então não se aplica a Maria. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Do que se trata esse remanescente da semente da mulher? A saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Trata-se da Igreja de Cristo, o remanescente fiel, aqueles que não vão se corromper, aqueles que não vão se vender, aqueles que não vão se apostatar, aqueles que não vão negar a fé, aqueles que não vão negar a Deus, aqueles que não vão negar a Cristo, aqueles que não vão se acovardar diante do martírio, aqueles que se manterão fiéis a todo custo a Deus e a Cristo, guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus Cristo. Muitos dentre a igreja vão se apostatar nos últimos dias. A apostasia não diz respeito aos ímpios. A apostasia não diz respeito à nação de Israel natural, que não crê no Messias. A apostasia diz respeito à igreja. No tempo do fim, no tempo para o fim, parte da igreja vai se apostatar. Mas o remanescente fiel se manterá firme, guardando os mandamentos de Deus e tendo testemunho de Jesus Cristo. Sendo assim, a Igreja de Cristo não está fora da grande tribulação. A Igreja de Cristo não está fora da última semana. Ela estará dentro. Assim como ela está participando do período do princípio das dores, ela vai participar da última semana do período da falsa paz, chamada de tempo de tribulação, e da grande tribulação, mas ao fim, Cristo virá num momento, num dia e numa hora que não foi revelado, para, dentre muitas coisas, reinar sobre a terra com a igreja fiel, cuja verdadeira configuração consiste em integrantes crentes em Deus e em Cristo das 2 casas de Israel, mais os puramente gentios, crentes no mesmo Deus e no mesmo Messias de Israel. Por isso, o apóstolo Paulo, ao escrever para uma igreja fiel, exemplar, modelo, disse o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E Paulo tem em mente Zacarias capítulo 14, versículo 5, onde diz: E fugireis pelo vale dos meus montes,
pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Por isso o Senhor Jesus disse: quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai e dos santos anjos, juntamente com os santos anjos. Essa é a vinda de Cristo, uma vinda única, uma vinda gloriosa, uma vinda visível, uma vinda indivisível, uma vinda após a grande tribulação, uma vinda em algum momento no Armagedon, uma vinda para realizar nela o arrebatamento, para através dela eliminar os inimigos, para através dela estabelecer o reino de Deus sobre a terra, na qual reinará na era messiânica por 1000 anos, juntamente com os santos, a saber, a igreja em sua real e genuína configuração.